Olá, gente. Essa é a nossa quinta aula particular de histologia. E o tema que a gente vai abordar hoje vai ser justamente o nosso tecido muscular. O tecido muscular, ele é um tecido tranquilo, assim, de entender o funcionamento, porque quando a gente fala de tecido muscular, a gente fala de músculo, né? E quando a gente fala de músculo, a gente está falando do que, principalmente? De movimentos. Toda vez que a gente tem algum movimento da nossa estrutura, seja ela interna, seja ela externa, a gente está falando de alguma associação aí com o nosso tecido muscular. É importante entender que ele vai ter algumas questões mais gerais, como eu já falei, né? Ele vai estar ali relacionado com os movimentos do corpo. Ele também vai estar relacionado com o formato dos órgãos internos, já que ele vai estar dando ali um suporte, uma contração, a partir do momento em que ele está ali e ele organiza isso, ele organiza esses movimentos, ele acaba também organizando o formato, principalmente das nossas vísceras. Então, nossas vísceras, se você pensar em intestino, seja ele delgado, seja ele grosso, a gente está falando justamente do formato que é dado por causa dessas nossas camadas musculares. Lembrar que o músculo ele também tem uma certa densidade, ele não é um tecido muito mole, ele é um tecido que ele é concentrado, ele é um tecido que ele é um pouquinho duro. Então, quando se você tem um músculo e ele tem um determinado formato, o órgão que for revestido por aquele músculo vai tender a ter o seu formato. Vão ter composto justamente de estruturas que vão ser alongadas e organizadas em direção ao eixo do movimento. O que isso quer dizer? Eu vou ter uma estrutura, por exemplo, que seja bem longitudinal assim, botar um núcleo qualquer, e se aí ela é achatada assim para os lados, é porque a direção do seu movimento vai ser também lateralizado. Se ele fosse, por exemplo, vertical, ao invés de longitudinal, o seu eixo de movimento seria na vertical também. Então, a forma em que você tem esse seu achatamento da sua estrutura já é a forma em que ele vai também representar ali o seu sentido de movimento, ou seja, ou ele contrai e se distende na horizontal, ou ele contrai e se distende na vertical. Vai ser de acordo com o formato da sua célula. E esse formato, essa contração que eu tanto falo, vai depender principalmente de interações proteicas para determinar essa minha movimentação. Isso daqui a gente vai falar bastante hoje. E é legal saber também que a gente vai ter algumas movimentações que elas vão poder ser voluntárias, ou seja, de acordo com a nossa vontade, o que a gente quer fazer, a gente determina, a gente dá precisão a esse nosso movimento, mas ele também pode acontecer independente da nossa vontade. Ou seja, por exemplo, a respiração não é algo que a gente controla, é algo que vai ocorrer a gente querendo ou não. A gente pode até tentar controlá-la temporariamente, por exemplo, respirar mais rápido se a gente pensar, se concentrar nisso, ou respirar mais devagar, ou então tentar trancar a respiração um tempinho, mas a gente não vai, por exemplo, se matar sem respirar, porque a gente vai ter um controle nervoso ali que vai impedir com que isso aconteça. Então, aquele movimento ele é involuntário. Agora, para a gente saber como ocorre esse movimento necessariamente, esse nosso movimento ele vai depender de uma estrutura interna dessa nossa célula muscular, que a gente vai chamar de sarcômero. Esse sarcômero ele vai regir, né, toda essa nossa movimentação. E aí ele vai acontecer, resumidamente, não é somente isso que eu destaquei aqui, mas eu destaquei os elementos principais, mas ele vai seguir alguns passos. É legal saber que o que vai determinar, o que vai iniciar a minha contração muscular vai ser justamente um estímulo nervoso. Ou seja, eu vou ter ali um neurônio chegando até a minha fibra muscular e dando sinais elétricos para que eu tenha o meu movimento. E aí o primeiro passo vai ser justamente o neurotransmissor que vai ser liberado na fibra muscular. Ou seja, eu vou ter ali o meu neurônio liberando essa substância que a gente chama de neurotransmissor contra aquela minha fibra muscular, contra aquela minha camada ali da minha fibra muscular.
E aí, esse neurotransmissor, ele vai ocasionar uma despolarização na membrana, na fibra. O que é isso? Todas as membranas que a gente tem no nosso corpo, elas vão ter uma diferença elétrica. Por exemplo, eu posso ter, sei lá, chutando, posso ter menos 70 milivolts internamente em uma célula, enquanto que do lado de fora eu posso ter tipo 90, menos 90 milivolts. Isso se dá pelas concentrações de substâncias, principalmente falando de hidrogênio, mas é o elemento principal assim para essa diferença de concentração, diferença de potencial elétrico. Mas a gente sempre vai ter um lado que vai ser o interno da minha célula e um lado que a gente vai chamar de meio extracelular, que é a nossa famosa MEC. E aí o que é que acontece? Quando esse meu neurotransmissor ele entra em contato aqui com minha membrana plasmática, que a gente também pode chamar de sarcolema, porque todos esses nomes aqui de sarco vai estar sendo uma referência ao nosso sarcômero. Então a gente tem a sarcolema, que nada mais é do que a membrana plasmática da minha fibra muscular, da minha célula muscular. E aí, ao entrar em contato esse neurotransmissor com essa minha membrana, ele vai modificar essa contração e essa modificação vai criar um novo degradê, ou seja, eu vou ter outros valores aqui de voltagem. E isso daqui é o que a gente chama de despolarização. Seria, por exemplo, deixar aqui dentro com um número mais negativo, lá fora um número mais positivo do que é agora. Então, teria um desequilíbrio nessa minha concentração. A exemplo de, por exemplo, realmente trocar aqui, poderia se tornar menos 90. Não seria mais 70 e aqui não seria mais 90. Aqui agora seria menos 70 milivolts. Você vê que eu inverti a polaridade da minha membrana. É isso daqui que eu estou falando, essa inversão de polaridade. Trocar o lado mais positivo pelo lado mais negativo. E aí isso vai permitir que o impulso elétrico viaje para dentro dessa minha fibra. E vai viajar por uma estrutura que a gente vai chamar de túbulos T. Esse túbulos T eu vou mostrar daqui a pouquinho também. Mas esse túbulos T, esse meu impulso elétrico percorrendo essa minha membrana, ou seja, essa minha despolarização que eu citei aqui, ela vai fazer com que eu tenha liberação de cálcio dentro da minha célula. Esse meu cálcio, ele está sendo armazenado no nosso retículo endoplasmático liso. Lembra que a gente tem dois retículos, endoplasmático rugoso, que é aquele que tem ribossomos, e retículo endoplasmático liso, que ele é importante para várias funções, para produções lipídicas também, para desintoxicação alcoólica. Mas uma das principais funções dele é que, justamente nas nossas células musculares, ele vai receber o nome de retículo sarcoplasmático, que é justamente pela função, pela sua importância na célula muscular. E aí, como eu falei, como tudo faz uma referência ao nosso sarcômero, ele deixa de se chamar meramente retículo liso e se chama retículo sarcoplasmático. Então, meu impulso elétrico está vindo pelos meus túbulos T, chega lá e faz com que, ao tocar a membrana desse meu retículo, faz com que esse meu retículo libere aquele cálcio armazenado. E aí, esse meu cálcio, após ser liberado para o meu citoplasma, vai chegar e vai fluir para as minhas miofibrilas, que a gente vai ver também o que é. Estou dando uma explicação detalhada para depois mostrar de novo em imagens. E aí esse meu íon cálcio, ele migra para essas minhas fibrilas e assim vai acionar a contração muscular. Ou seja, o passo mais importante que eu tenho daqui para realmente começar a minha contração muscular é justamente essa liberação de cálcio. Esse meu cálcio vai direto para a miofibrila e aí eu começo a ter a contração. E aí essa miofibrila, ela vai iniciar o que é realmente a contração. A contração propriamente dita, que nada mais é do que o deslizamento entre duas proteínas. Por isso que eu falei que minha movimentação, minha contração muscular é baseada em movimento proteico, porque as minhas proteínas vão ser justamente a quitina e miosina.
que vão acabar causando a contração do sarcômero, que é o que eu falei, que é a minha unidade básica da minha movimentação muscular, que em consequência vai causar o deslizamento da minha fibra muscular e do músculo como um todo. A gente vai olhar cada um desses conceitos. Mas agora é primeiro dar a informação e agora vamos trabalhar cada um deles. Cada uma delas. Aqui que eu falei vai ser os nossos túbulos T. Nossos túbulos T, eles são uma invaginação intensa da minha membrana plasmática. Ou seja, eu tenho aqui minha membrana celular. Vou botar aqui o núcleo aqui no cantinho. E o que é uma invaginação? In é tudo que é para dentro. Então, se eu tenho uma invaginação, eu vou pegar essa minha membrana e eu vou contrair uma extensão dela. Como se eu amassasse aqui para dentro. Botasse o dedo aqui e empurrasse ela para dentro. E assim vocês podem ver criadas essa estrutura aqui, ó, do meu túbulo T, que é uma invaginação da minha membrana. Se fosse para fora, se fosse assim, a gente ia chamar de evaginação, com a letra E de exit, de saída. Fica a dica aí, então, sempre. Aí, beleza, para que serve essa minha invaginação? Se vocês observarem, essa minha estrutura aqui, essa minha membrana plasmática, ela entrou em contato com essa minha outra estrutura aqui, que vai ser justamente esse meu retículo sarcoplasmático, que eu falei que era o meu retículo o quê? Meu retículo endoplasmático liso, que é o que armazena o cálcio. E aí, esse meu retículo endoplasmático liso, ele está percorrendo toda a minha célula muscular. Isso tudo aqui em azul é meu retículo sarcoplasmático liso. Você vê que ele não tem aquele formato tradicional, que seriam justamente as sacolinhas, né? Os tubinhos, na verdade, os túbulos. Ele já se estende por toda a minha unidade celular. E aí, ele fica em contato com esse meu túbulo T. Então, aqui eu tenho o retículo sarcoplasmático, aqui o túbulo T. Por aqui, eu vou ter, nesse meu túbulo T, tendo a minha despolarização de membrana. Vejam que a membrana está indo até aqui embaixo. E está membrana conectada com membrana, ou seja, a membrana do meu túbulo T conectada com a minha membrana do retículo sarcoplasmático. E aí, assim, eu vou ter a transmissão do sinal elétrico, aquele meu impulso elétrico, aquela minha despolarização de membrana vai entrar aqui, vai fazer com que esse sinal seja enviado para o meu retículo sarcoplasmático, e aí eu tenho a liberação de cálcio, e meu cálcio vai justamente se conectar com essas coisinhas que estão aqui atrás. Tá vendo que tem toda uma estrutura aqui atrás? Isso daqui são as proteínas que eu falei. E eles estão recobrindo, eles estão em contato aqui com elas. Vamos ver agora quais são essas proteínas, qual é o resultado disso daqui, de toda essa minha conexão membranosa. Aqui, a primeira delas é você saber que você tem dois tipos principais de proteínas. Você vai ter dois filamentos, que a gente fala. Filamento é sempre a união de várias proteínas de uma forma fina, vamos dizer, entre aspas também. Mas são fininhas mesmo. Só que a gente tem uma que é um pouquinho mais grossa e a gente tem uma que é um pouquinho mais fina. E aí a gente vai chamar justamente de filamentos de aquitina e filamentos de miosina. Vocês já devem ter escutado falar a respeito disso. É muito comum. O de aquitina é esse azulzinho aqui, ó. É o mais fininho. E o de miosina, mio já refere a músculo, ele vai ser o mais grosso. E é esse daqui, de baixo, esse vermelhinho. E aí, o que é que vai acontecer? Essa minha unidade, esse meu conjunto que eu tenho representado aqui do lado, ele é justamente o que a gente vai chamar de sarcômero. Esse é o meu sarcômero, que eu tanto disse ali no começo, que tudo que a gente tem na nossa célula muscular é em referência a essa coisinha aqui, a esse indivíduo aqui, o meu sarcômero, que é uma associação de várias proteínas, como vocês podem ver. Ele tem várias e várias regiões, que é também voltado mais para a fisiologia, mas eu vou falar um pouquinho para vocês terem noção como é que funciona. O que é que acontece? Eu vou ter aqui bandas. Primeira coisa, o que é que são bandas? Bandas vão ser as regiões móveis, ou seja, eu tenho uma banda I aqui, mais periférica, eu tenho banda H. Vou mostrar algumas outras ali, tem banda A também ali. E eu vou mostrar para vocês mais detalhes. Mas bandas vão ser as regiões que vão se mover.
Ou seja, isso daqui, essa minha banda I pode diminuir ou aumentar. Essa minha banda H pode diminuir ou aumentar. Tudo que for banda pode diminuir ou aumentar. Quando a gente fala em linhas, vão ser justamente estruturas de base. Então, eu vou ter aqui a exemplo de uma linha Z. Essa minha linha Z, ela vai ser a base para conexão para esses meus filamentos. E aí, vocês podem ver aqui que desse filamento daqui de cima e esse filamento aqui de baixo, eu tenho uma diferença na minha extensão. Vou só repetir a estrutura deles para vocês verem melhor. Olha a diferença que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma distância aqui. E essa distância é justamente o que determina a minha contração muscular, porque eu tenho esses meus filamentos de actina e miosina fazendo contato um com o outro, ou seja, deslizando um sobre o outro para poder contrair a minha célula a nível mais global. Ou seja, eu vou ter o deslizamento de uma proteína pela outra para poder ficar com uma região menorzinha e assim eu poder contrair ou ficar relaxado e deslizar no sentido contrário para minha célula ficar maior. Lembre que isso daqui, essa minha unidade, ela está conectada com a minha membrana plasmática. Então, ela puxa a minha membrana. Se ela puxa a minha membrana, ela faz com que minha célula diminua ou cresça, que é aquilo que eu mostrei lá no início. Que se eu tenho uma célulazinha aqui que seja assim, na horizontal, se eu puxo ela para o seu centro, porque eu vou ter aqui as minhas linhas conectadas à minha membrana, se eu puxo ela para o meu centro, essa minha célula vai diminuir. E ela vai ficar um pouquinho assim. Ou seja, ela se torna contraída. Se eu pego várias células e faço isso daqui, eu vou acabar tendo a nível maior a contração do meu músculo em si. Então, essa minha contração muscular do músculo como um órgão é dada graças à minha concentração do meu sarcômero. Por isso que ele é tão importante. Só para detalhar um pouquinho, a minha actina, porque a minha actina ela vai ser uma junção, esse meu filamento de actina que eu mostrei azulzinho, ela vai ser uma junção de algumas proteínas. Eu tenho a G-actina central, são essas globulinas aqui, são essas proteínas em formato de globo, tudo aqui é globulina. Essa minha quitina vai se conectar até formar filamentos, que é esse central, tudo aqui vermelhinho é a minha quitina, e ela vai ser rodeada por duas substâncias, duas outras proteínas, que vai ser a minha troponina e minha tropomiosina. A minha troponina é o meu filamento inicial de conexão. O meu cálcio, lembra que eu falei que o cálcio vai ser liberado para vir para cá? O meu cálcio vai vir para cá e vai se conectar primeiro, botar até o número 1, com a troponina. Ela é como se fosse a minha iniciadora. E aí eu conecto a troponina aqui. E aí eu vou ter um deslizamento, que é esse representado aqui em cima. Olha, você tá vendo aqui mexendo? Essa estrutura aqui que parece um bracinho se mexendo? Essa estrutura, ela é uma estrutura da minha miosina. E vocês vão ter aqui o cálcio chegando para fazer com que ela chegue e ela se conecte nessas bolinhas amarelas aqui, ó. Desse meu filamento de actina. Aqui a actina. Opa, ficou ruim essa cor. Deixa eu botar uma outra cor. Aqui eu tenho a quitina, aqui eu tenho miosina. Aí essa minha miosina aqui, que eu tô representando aqui o bracinho da minha miosina, ele vai e ele cola nessas bolinhas amarelas aqui da minha quitina. Essas minhas bolinhas amarelas são justamente a minha troponina. E aí eu colo na minha troponina graças à energia dada pelo cálcio, que essa minha energia dada pelo cálcio vai ativar o fósforo, e aí eu vou ter justamente essa modificação aqui que vocês estão vendo, ATP virando ADP para poder mover. É graças a essa energia que eu tenho a movimentação, o deslizamento de uma proteína pela outra. Mas o iniciador é o cálcio. O cálcio vem e ele inicia esse processo. Ele faz com que seja possível a minha miosina se conectar a essa minha troponina inicial para poder se mover. E o que é que acontece? Além da minha troponina, que são essas bolinhas, eu vou ter também uma outra proteína que vai ser a minha tropomiosina, que vai formar justamente esses canais. É como se fossem essas linhas aqui, ó, percorrendo toda a minha actina. É como se ela fosse um guia, ela é uma estradinha. Eu conecto primeiro na troponina e depois eu deslizo percorrendo a minha tropomiosina. Então, minha tropomiosina, ela é a segunda. E o meu filamento de actina, ela é justamente tudo. É como se a minha G-actina, ela fosse
assim, vamos dizer assim, a corda central, ela fosse o elemento mais grosso para dar estrutura, mas quando eu vou segurar e eu vou puxar por alguns puxadores, e os meus puxadores são justamente a troponina e a tropomiosina. Troponina primeiro, para chegar e segurar mesmo, e a tropomiosina para ter o deslizamento, para manter essa estrutura assim funcional. Então, se eu pego essa minha miosina aqui, recebi energia para ela, estou conseguindo deslizar para o centro, eu estou contraindo. Depois eu chego, eu quebro essa conexão e venho, pego aqui uma que está mais distante e pego outra que está mais distante, pego outra que está mais distante, e assim eu vou deslizando e vou contraindo mais e mais. E aí eu vou ter o deslizamento que eu represento justamente aqui, eu vou mostrar melhor. Pronto, não precisa se assustar, não precisa gravar esses nomes, mas para vocês entenderem que vocês vão ter várias proteínas. Como eu falei, vocês vão ter algumas linhas estáveis, né? Aqui eu tenho linha M, aqui eu tenho linha Z. Essa linha Z é a mais lateral, é a que vai justamente se conectar à membrana e puxar ela. Aqui eu tenho os meus filamentos de actina. Aqui eu tenho meu filamento de miosina. E aqui as cabecinhas da miosina que vocês podem ver, que vão se conectar aqui ao meu filamento de actina e vão puxar. Vocês podem ver que tem várias outras proteínas também. Tem nebulina, tem titina, tem várias. Mas as principais são as que eu falei anteriormente. Tropomiosina, troponina, que junto com a minha G-actina vão formar esse meu filamento de actina, que vai deslizar junto aqui com a minha miosina. E aí, se eu deslizo para o lado, ou seja, para a região mais externa, eu estou tendo um relaxamento. Se eu deslizo para a minha região mais central, eu estou tendo uma contração. O movimento do músculo é dado por essa segunda. Isso daqui vai ser a contração. Todo músculo é determinado pelo seu movimento de contração. Só para destacar aqui. E aí, é basicamente assim que funciona esse nosso sarcômero. Certo? Ou seja, eu tenho o cálcio ali para iniciar, que ele foi liberado pelo quê? Por um estímulo nervoso, que eu vou ter uma despolarização da minha membrana. Essa minha membrana despolarizada vai mandar um sinal elétrico que vai percorrer todo aquele meu túbulo T. Depois de percorrer todo o meu túbulo T, eu vou me conectar com o quê? Com o meu retículo sarcoplasmático, que é onde o meu cálcio está armazenado. Meu retículo sarcoplasmático libera o cálcio vem aqui no meu sarcômero e estimula o início desse deslizamento. Então, eu começo a deslizar as minhas substâncias, as minhas proteínas, meus filamentos de actina e meus filamentos de miosina. Um desliza sobre o outro para fazer a contração. Se eu contraio o meu sarcômero, eu vou contrair toda a minha célula. Se eu contrair toda a minha célula, eu vou contrair as fibras musculares. E assim, sucessivamente, eu vou ter a movimentação dos meus músculos. Só para lembrar que aqui embaixo eu tenho sarcolema escrito. Sarcolema nada mais é do que a minha membrana plasmática da minha célula muscular. Então, isso daqui é uma membrana plasmática comum com um nome diferentinho, só para indicar que é uma referência à membrana que está conectada aqui com o meu sarcômero. Lembra que eu falei que a linha Z, ela está aqui, ó, ancorada da minha sarcolema, ou seja, na minha membrana plasmática. Então, quando ele vem para o centro, ele puxa essa minha membrana para poder contrair. Nosso músculo, ele pode ser classificado em dois tipos principais, que são os músculos estriados ou os músculos lisos. Quando ele é músculo estriado, o nome já diz, ele vai apresentar estriações, que são esses risquinhos na minha membrana. Eu tenho vários e vários risquinhos aqui nos meus mioblastos. Mioblasto é a minha célula muscular. E aí vocês podem ver que ele realmente, assim, é bem característico mesmo. Ele pode ser de dois tipos. Podem ser músculos estriados esqueléticos, ou seja, aqueles que vão mover o nosso esqueleto, vão mover os nossos ossos. E podem ser cardíacos, que vão mover o nosso coração, vão facilitar aqueles nossos movimentos cardíacos. Eles também podem ser de um segundo tipo, que seria músculo liso. Liso não vai apresentar essas nossas estriações. Mas é legal trazer uma informação. O que são essas minhas estriações, né? Porque se eu vejo uma estrutura, é porque ela existe dentro da minha célula. Não é apenas uma característica tecidual. Essas minhas estriações nada mais são do que reflexos do meu sarcômero. Lembra que eu falei que o meu sarcômero ele vai estar conectado à membrana a partir daquela minha linha Z? Vamos voltar aqui rapidinho.
Pronto, aqui. Eu tenho essas minhas linhas Z conectadas aqui à minha membrana e eu vou ter vários e vários sarcômeros alinhados. Quando eu tenho vários e vários sarcômeros alinhados, eu vou acabar fazendo com que essa minha estrutura ela seja visível no meu microscópio. Então, nada mais é do que eles vão estar tudo alinhadinho aqui e eu acabo visualizando essa minha linha Z. Então, por estarem na mesma posição, se condensa, tem uma maior concentração de substância aqui, então isso acaba sendo visível. Não é a mesma coisa que dizer que o meu músculo liso não tenha, só que o meu músculo liso ele tem uma outra organização de sarcômero, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é legal saber que essas estrias são frutos desse meu sarcômero, que vai estar alinhado, vai estar extremamente organizado aqui. Agora nós vamos começar estudando um pouquinho dos músculos estriados. É legal saber que eles vão ter algumas membranas ali de proteção. E que membranas são essas? Membranas não, na verdade eles vão ter algumas organizações. Volta do zero, corte de novo. Agora nós vamos para os nossos músculos estriados, que são justamente aqueles que vão apresentar as estrias, ou seja, aquele nosso sarcômero organizado. É igual saber níveis de organização dessa minha estrutura. Eu tenho aqui o meu sarcômero como primeiro nível. Esse meu sarcômero está ao longo da membrana da minha célula muscular, que vai compor uma miofibrila, ou seja, vai ser a associação de várias e várias células musculares, uma ao lado da outra. Quando eu associo várias uma ao lado da outra, eu tenho a minha miofibrila. Depois de associar várias e várias miofibrilas, eu vou ter compondo a minha fibra muscular. Ou seja, cheguei e já comecei a construir uma corda um pouquinho mais resistente. Se eu pego minha fibra muscular e eu conecto em vários níveis, ou seja, conecto uma fibra com a outra, eu já vou ter o que a gente vai chamar de fascículo muscular. Lembra que fascículo ele é uma referência a algo que tem muito conteúdo ali. O fascículo seria como se fosse uma enciclopédia. Então, se eu tenho um fascículo de livros, é como se eu tivesse vários livros falando sobre o mesmo assunto. Então, fascículo é justamente a minha estrutura maior. Ou seja, miofibrila, fibra muscular, fascículo muscular. Os meus fascículos vão formar o meu músculo esquelético propriamente dito, ou seja, aquele meu músculo organizado como um órgão, aquele que eu estou acostumada a ver, por exemplo, deltoide, músculo braquial, sei lá, qualquer um aí que você quiser pensar, a gente está falando já dessa nossa organização como órgão. As células vão ser os mioblastos e eles vão estar em sincítios multinucleados. O que isso quer dizer? Sincítio é uma associação de células com uma conexão muito íntima. Por quê? Porque elas vão funcionar em conjunto. Então, eu vou ter várias e várias conexões, ou seja, quase como se não tivesse membrana ali entre uma célula e outra. Essas minhas miofibrilas elas vão estar tão e tão próximas, tão e tão conectadas, que elas vão ter ali seu conteúdo muito próximo também, suas concentrações plasmáticas muito próximas. Então, quando eu contraio uma, eu contraio todas para justamente ter essa contração, esse movimento harmônico. Por isso que eu tenho uma associação em sincítio multinucleado, justamente porque vão ser várias ali associadas. Então, eu vou ter a presença de vários núcleos quando eu for analisar a microscópio. Esses núcleos eles vão ser também periféricos, isso é importante para a diferenciação em microscópio. Ou seja, na pontinha aqui da minha miofibrila eu vou ter a presença do meu núcleo, dá para ver aqui um pouquinho deles, vários núcleos aqui. E vão ser os responsáveis justamente por mover o nosso esqueleto, como eu já falei antes. Legal saber agora das membranas, porque cada uma daquelas estruturas que eu falei antes vai ser recoberto por alguma membrana. Essas membranas são 3 tipos principais. A gente tem o endomísio, que é a mais interna, que vai ser composta por fibras reticulares, ou seja, fibras daquele meu tecido conjuntivo, e vão rodear as minhas fibras musculares mais internamente, individualmente. Ou seja, lembra que a fibra muscular é composta de uma associação de miofibrilas, uma associação de células musculares para formar uma fibra? Então, essa minha fibra ela vai ser recoberta por fibras reticulares. O que são fibras reticulares? Fibras reticulares vão ser justamente um do tipo de fibra
do meu tecido conjuntivo, ela é composta por colágeno. Só que ela é bem mais fininha e ela é tipo assim. Eu vou ter uma formação e várias redes. Por que que isso é importante? Vamos supor que eu tenho aqui uma redezinha formada aqui por fibras reticulares. Essas minhas fibras reticulares, elas vão suportar contração e distensão. Então, se eu puxar essa minha rede para cá, ela não vai se romper, ela vai seguir o movimento. Então, ela vai chegar e ela vai se estender. Aqui, a mesma coisa, vai se estender. Se eu forçar ela para dentro, ela vai se contrair. Então, ela possui certa mobilidade, ela consegue se mover e acompanhar o movimento do meu músculo. Para vocês não confundirem com fibras elásticas, porque fibras elásticas ela aguenta, por exemplo, você pegar a sua orelha, você pega e você dobra a sua orelha. Ok, isso é uma fibra elástica. Agora, uma fibra reticular, você puxa, você não pega só a estrutura da orelha, cartilagem da sua orelha e puxa a sua cartilagem. Não, você não faz isso, você não estica ela. Quem aguenta esticar, quem aguenta esse estiramento é justamente as reticulares, por serem rede. Já as minhas elásticas não, elas vão apenas aguentar, tipo, chegar e amassar um pouquinho e tal, mas você não puxa ela. Quem vai resistir a esse meu movimento vai ser a reticular, por isso que é ela que recobre a minha fibra muscular. Se vocês observarem, além de você ter essa proteção de fibras aqui ao redor da minha fibra muscular, que são essas partezinhas brancas, vocês também têm aqui uma região mais central que vai pegar um grupo de fibras, que é esse meu fascículo, e vai recobrir esse meu fascículo, que seria essa estrutura aqui ao redor de cada um desses fascículos. Essa minha estrutura aqui ao redor dos meus fascículos vai ser tecido conjuntivo. A gente não tem especificado qual tipo, mas dá para deduzir que é conjuntivo frouxo, porque aqui a gente vai ter a presença de vasos sanguíneos, de nervos e de veias, ou seja, vasos, se eu quiser dizer artérias. A gente vai ter artérias, veias e nervos passando por aqui. E o tecido que vai justamente permitir isso vai ser o nosso tecido conjuntivo frouxo. Então, você vai ter aqui a presença dele ao redor dos nossos fascículos. Mas grava apenas que é conjuntivo, já que nossa biografia não especifica. Que conjuntivo vai rodear essas nossas fibras aí, né? Ou seja, na verdade, não está rodeando as fibras, né? Está rodeando os fascículos. Mas é a mesma coisa, porque vai ser um grupo de fibras. Grupo de fibras nada mais é do que um fascículo. Além disso, você tem um rodeamento, vamos dizer assim. Você tem uma substância que ela está percorrendo tudo. Está pegando toda essa minha estrutura aqui. Todo esse meu fascículo muscular. Todos esses grupos de fascículos. E está recobrindo. Formando como se fosse uma cápsula. Quem forma isso daqui vai ser um conjuntivo denso. Por isso que eu digo que é uma cápsula. Porque o conjuntivo denso ele realmente forma essa estrutura um pouquinho mais resistente. E assim eu consigo proteger em vários níveis essa minha fibra muscular. Essas minhas fibras, na verdade. Respeitando seus níveis de organização. E essa minha última eu vou chamar de epimísio. Epi é sempre algo que está mais externo. Percebam que, na real, assim, você dá para você localizar bem, lembrar qual é cada uma delas. Se você só ignorar essa palavra mísio, que é uma referência a músculo, ou seja, vou cortar tudo aqui que tiver mísio. Pronto, cortei tudo que tem mísio. Sobrou aqui a palavrinha endo. Endo significa dentro. Peri é ao redor. E epi é o que estiver mais externo. Então, só gravando endo e epi, eu já consigo localizar ou lembrar cada um. Endo é que estiver mais dentro, ou seja, que vai recobrir a minha estrutura mais interna, que são justamente as minhas fibras, ou seja, meu endomísio, ele vai recobrir as minhas fibras, ele vai ser a minha fibra reticular. Meu epimísio, ele vai ser o mais externo de todos, então ele vai ser o meu conjuntivo denso, que vai estar recobrindo todos os meus fascículos, a união de vários fascículos, e o meu perimísio é o que vai estar ali fazendo o perímetro interno, ou seja, vai estar preenchendo esses espaços externos aqui. Aqui vocês podem visualizar um pouquinho disso que eu falei. Vocês conseguem visualizar núcleos periféricos, que é o que eu disse, que é característico desse meu músculo.
Vocês conseguem visualizar aqui as estriações. Isso é importante. E dá para ver também que ele é um músculo multinucleado, porque aqui eu tenho vários núcleos próximos. Aqui eu tenho vários núcleos, aqui eu tenho vários núcleos, aqui eu tenho vários núcleos. Eu vou ter sempre a presença de núcleos associados. Aqui eu tenho dois núcleos, um grudadinho no outro. Aqui já vem mais um terceiro núcleo. Aqui, tenho vários e vários núcleos, mas na periferia. Isso tudo daqui seria o citoplasma da célula, onde eu estou vendo as estriações, esses risquinhos. E aqui, periférico, o meu núcleo celular. Ele quase parece que está fora da célula, mas não está. Ele só está empurradinho aqui na minha periferia. Que para o nosso outro tipo de músculo estriado, só que agora a gente está falando do músculo estriado cardíaco. Primeira coisa, se ele é estriado, ele vai possuir estrias. Então, aqueles risquinhos que eu vi ali anteriormente também vão estar presentes aqui. Essas imagens aqui não dá para ver tão bem não, mas dá para visualizar que você vai ter algumas falhas. Por que eu trouxe essa imagem? Porque eu quero destacar duas características muito importantes, que são mais importantes até do que as minhas próprias estrias. Primeira coisa, eu vou ter mais espaço intersticial, mais matriz extracelular. Vocês podem ver que eu tenho mais espaços brancos. Aqui espaço branco, aqui também. Nessa imagem aqui, que é um corte transversal, eu também tenho bastante espaço branco. Diferente daquele meu outro músculo. Olha aqui, ó. Ele é muito mais concentrado. Aqui não, aqui eu já tenho mais espaços brancos. Esse meu espaço branco vai ser justamente líquido, vai ser matriz extracelular. Por isso que está destacado aqui no texto. Além disso, o que está principal aqui, mega destacado, é o quê? Apresenta discos intercalares. O que é disco intercalar? Vocês estão vendo nessa segunda imagem que você tem os risquinhos também mais grossos? Além de você ter necessariamente essas minhas estrias, eu tenho riscos mais grossos que as minhas estrias. São vários risquinhos aqui, ó. Vários e vários risquinhos. Esses meus risquinhos são esses meus discos. O que são meus discos? Vão ser conexões celulares muito intensas para permitir a passagem de cálcio. Então, eu tenho uma célula aqui. E eu vou ter essa minha célula se conectando, no exemplo de uma outra célula aqui em cima e uma outra célula aqui embaixo. E aí eu vou ter minhas regiões de passagem de cálcio. Vão ser várias e várias junções celulares. Vou botar aqui um núcleo, outro núcleo, outro núcleo. Vão ser várias e várias junções celulares que vão estar conectando uma célula a outra, mas que elas são tão intensas, elas são tão marcantes, essas junções, que elas criam um reflexo a nível microscópico. Então, isso daqui nada mais é do que essa região de conexão aqui, que permite com que meu cálcio passe e faça aquele movimento ali de despolarização na membrana seguinte. Então, passa o meu cálcio para cá. Esse meu cálcio vai mudar a concentração iônica nessa minha outra célula. E eu vou ter aquele meu movimento cardíaco ritmado. Porque lembra que o coração tem que contrair inteiro e depois relaxar inteiro. Digo assim, inteiro em região atrial, obviamente. E depois na minha região ventricular. Ou seja, primeiro minha região atrial contrai, faz a minha sístole, que é a minha contração. Depois faz a minha diástole, que é meu relaxamento. Quando ele entra em diástole, a minha região ventricular vai chegar e vai estar cheia de sangue e vai fazer a minha sístole para ejetar esse sangue para o corpo. Então, você tem uma questão ritmada. Para você ter uma questão ritmada naquele meu órgão, eu vou precisar de conexões intercelulares intensas. E aí, justamente essas minhas conexões são esses meus discos intercalares. E isso só existe no meu músculo estriado cardíaco, então ele é super importante. Outra coisa que meu desenho mesmo já entregou aqui é que meu núcleo ele já não é mais multinucleado, ele vai ser uni ou binucleado e vai ser o núcleo central. Ele não está mais na periferia da minha célula, apesar de alguns aqui parecerem periféricos. Se vocês analisarem bem, vocês vão ver que a maioria aqui das células estão sempre no centro da minha fibra muscular. E é legal vocês lembrarem que, como a gente está falando de histologia, o que vale não é uma célula ali que está com um padrão diferente, mas a maioria delas sempre, para vocês não se atrapalharem. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois núcleos, que ela pode ser uni ou binuclear, né?
tenho 2 núcleos no centro de uma célula, eu tenho um núcleo aqui no centro de outra célula, eu tenho um núcleo aqui, tenho outro núcleo aqui no centro, outro núcleo aqui no centro. Então, eu não vou dizer que eu tendo vários núcleos centrais, vou chegar e vou dizer que essa minha célula tem núcleo periférico, porque eu tenho um ou outro ali que parece periférico. Então, sempre se atentem ao que mais predomina naquele meu cestível. Lembrando que aqui eu vou ter muita matriz extracelular. Essa minha matriz extracelular pode ter células no meu conjuntivo. Então, vocês podem ver aqui tanto células do meu conjuntivo passando aqui, mas vocês também podem ver alguns vasos sanguíneos. Aqui nessa outra imagem aqui embaixo mostra um pouquinho de hemácias no meu espaço intersticial. Você tem algumas e algumas hemácias aqui. Então, porque justamente você tem bastante espaço. Então, é legal saber disso daí também. Vai apresentar também estriações e vai ter um aspecto ramificado. O que é isso? É porque essa minha célula ela vai se conectar com várias. Como eu fiz aqui no meu desenho, eu tenho uma célula se conectando com essa célula número 2 e com essa célula número 3. Então, você justamente assim, membranas várias membranas multiconectadas. Então, vamos supor que eu tenho um núcleo, aqui eu posso ter uma célula binucleada, eu posso ter outra mononucleada. E aí eu vou fazendo essas conexões intercelulares. Aqui seria o meu disco intercalar. Mas vocês veem que eu tenho uma célula conectada a duas, outra célula aqui conectada a duas também. E aqui vocês podem visualizar também, nessa primeira imagem, vocês veem que você tem os espaços, mas você tem uma célula migrando para conectar com mais de uma. É isso que eu quero dizer ramificado, porque ela cria ramas para se conectar com várias. Agora vamos para o nosso músculo liso. Nosso músculo liso ele vai ter algumas características que vai ser principalmente ali trabalhar na questão das nossas vísceras, que são os nossos órgãos internos. E aí, eles, além disso, eles vão ser músculos intrínsecos do olho, que vão ser aqueles músculos que vão auxiliar ali, por exemplo, na dilatação e contração da nossa pupila. Eles vão estar ali revestindo os nossos vasos sanguíneos, né? E vão ser também os músculos, como eu falei, dos nossos órgãos internos. Eles já não vão possuir estrias. Eu vou destacar isso, eu sempre estou jogando para frente, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Por que não apresenta estrias, né? E vão ser células em lâminas fusiformes. Por que eu estou falando isso? Porque aquelas células que a gente viu até agora, elas eram tubinhos. Elas eram assim, mais quadradinhas, realmente como cilindros. Podiam até ser ramificadas, como as cardíacas. Seriam tipo assim. Essa daqui seria uma cardíaca, essa primeira aqui seria um músculo esquelético. Esquelético, um cilindrozinho. E cardíaco aqui, o cilindro ramificado. Parece até uma calça, na verdade, né? Mas é um cilindro ramificado. Já o nosso músculo liso, ele não tem esse aspecto. Ele já vai ser uma célula que parece muito uma célula epitelial pavimentosa ou plana, que é justamente achatada. Ela tem esse centro um pouquinho mais gordinho, mas ela tem as pontinhas mais finas. Ela já tem uma morfologia diferente dessas outras duas. Por isso que a gente chama de lâminas fusiformes alargadas, ou seja, elas são também assim bem extensas, né? Característica do músculo mesmo. E com as extremidades mais finas. Além disso, o seu núcleo vai ser único, não pode ser bi, não pode ser multi, e vai ser central. Vai apresentar algumas estruturas que a gente vai chamar de corpos densos, cavéolas e vesículas citoplasmáticas. Vai apresentar muitas uniões de hendiduras, ou seja, são conexões entre membranas, e vai ter retículos poucos desenvolvidos, ou seja, eu não vou ter aquele meu retículo sarcoplasmático enorme que nem eu tinha no meu músculo esquelético, no meu músculo cardíaco. E aí, o que é isso? Primeira coisa é falar o que é cavéola. Cavéola, na verdade, ela vai ser uma estrutura que vai facilitar a pinocitose. O que é pinocitose? Pinocitose é um tipo de transporte de substância em que você vai pegar alguns elementos, principalmente associados a líquidos, e você ou moléculas pequenas, e você vai pegar em maior quantidade do que seria um transporte normal por membrana. A exemplo de quê? Aqui a gente está falando, na verdade, do nosso cálcio. Nosso íon cálcio. Nosso íon cálcio, ele poderia, por exemplo, passar aqui direto pela nossa membrana por canais de cálcio. Na verdade, canais de cálcio, já que ele é um íon, né? Ele vai passar por difusão facilitada. Ele poderia passar aqui.
Contudo, eu ia passar um agora, eu ia passar outro depois, eu ia passar outro depois. Isso é um pouco lento. Como eu estou falando de uma necessidade de cálcio para contração muscular, eu vou possuir essa cavéola, que ela vai ser uma invaginação da minha membrana plasmática para facilitar essa entrada de cálcio. Então, por essa minha cavéola, eu vou ter um monte de cálcio migrando aqui para dentro, junto com água e outros, o que for necessário. Vai migrar por aqui e quando ele migra para cá, ele vai criar uma vesícula. Que vai ser justamente por isso que a gente falou, vesículas citoplasmáticas e corpos densos também são um reflexo disso daqui. Porque eu vou chegar e eu vou contrair aqui, ó, tá vendo aqui a região da cavéola e as vesículas formadas, eu vou estar tendo em constante pinocitose, ou seja, justamente é pegar e invaginar para absorver cálcio e absorver água. Aí eu absorvo esse líquido, esse meu cálcio aqui para dentro, e aí quando eu absorvo eu consigo pegar uma maior quantidade de cálcio do que eu pegaria pelo meu transporte normal, por isso que ela é importante. Aí ela vai estar composta aqui para ajudar por algumas proteínas, mas só para destacar aqui a caveolina, que é isso que dá o nome para essa nossa cavéola, né? Uma na verdade dá o nome para a outra, né? São associadas aqui em função. Aí eu vou ter essas retrações na minha membrana, por aqui eu vou ter água, vou ter cálcio entrando. Esse água e essa cálcio vão entrar, vão formar vesículas, que podem ficar como os corpos densos ou apenas como vesículas, e aí vão migrar ali para iniciar a nossa contração muscular. Aí beleza, aqui vocês podem ver um pouquinho mais, ou seja, essas placas de inserção que estão escritas aqui, elas são conectadas com as minhas cavéolas, ou seja, por aqui eu vou ter a conexão do cálcio, para poder justamente mover essa minha estrutura. Lembra que eu falei para vocês que o músculo liso não tem a presença de estriações, por quê? Porque justamente eu tenho aqui os meus filamentos de actina e miosina, ou seja, aquele meu sarcômero, organizado mais aleatoriamente. Eu tenho um sarcômero aqui, eu tenho um sarcômero aqui, eu tenho um sarcômero aqui, eu tenho um outro sarcômero aqui. Então, quando eu vou contrair esse meu músculo, eu não tenho um alinhamento dessas substâncias. Elas são meio aleatórias, tá vendo? Elas não se alinham de maneira que eu consiga uma densidade proteica grande para criar aqueles meus risquinhos. Porque aqueles meus risquinhos são reflexos de vários e vários sarcômeros, um alinhado com o outro. Então, eu crio uma densidade grande e eu consigo visualizar. Esse daqui não. Esse daqui é como se eu pegasse um cilindrozinho e fosse enrolando com linha. Mas eu vou enrolando aleatoriamente para poder espremer aquela minha estrutura. Então, cada uma dessa estrutura que eu estou aqui, cada uma dessas minhas unidades de filamentos, elas vão se condensar. Que é o que eu estou apresentando aqui, condensação citoplasmática. É o ponto da minha linha Z se concentrando. E aí, ela vai chegar e, por exemplo, vem aqui para dentro, e eu começo a esmagar essa minha célula. Então, essa minha célula, que seria assim, ela vai chegar e ela vai ficar, tipo, toda esmagadinha por essas cordas. É realmente como se eu tivesse pego uma estrutura molinha, amarrasse uma corda e puxasse. E aí, essa é a minha contração muscular no músculo liso. Por isso que eu não visualizo as minhas estrias, porque esse meu músculo ele tem uma morfologia interna, uma biologia também diferenciada. Ele tem esses meus filamentos mais aleatórios, então eu não consigo visualizar a nível microscópico. Eu só vou ver em microscópio eletrônico, que é muito mais forte do que aquele que a gente está acostumado. E aí, beleza, é assim que ele vai se organizar. Vocês estão vendo aqui, inclusive, a unidade de filamento, o filamento de miosina, filamento de actina, tudo aquilo que a gente falou. Isso daqui é uma linha Z. Uma linha Z vai se conectando com a outra. Essa linha Z é justamente essa minha unidade, quer dizer, essa minha condensação citoplasmática. Vai estar conectada ali com minhas cavéolas na membrana, né? Porque por onde vai receber aqui, ó, por onde vai receber o meu cálcio. E vai dar início a toda aquela contração muscular que a gente já falou, esquematizado anteriormente pelo músculo esquelético. Aqui para comparar as características gerais de cada um, como eu falei, primeira coisa óbvia e de cara é você perceber que esse daqui são rolinhos, ou seja, são cilindros.
Tem um cilindro aqui, tem um cilindro no cardíaco. Outra coisa, cardíaco esquelético e estriações. Vários risquinhos. Meu cardíaco eu vou ter disco intercalar. Então, esse risquinho aqui mais escuro é meu disco intercalar. Se eu não tenho esse formato de cilindro e eu não tenho nenhuma estriação, eu estou falando de músculo liso, que ele parece o quê? A minha célula pavimentosa. Vocês podem ver aqui. É uma célula achatada, é uma célula mais plana, que vai sofrer aquela outra contração, que é bem mais... que não é tão marcante quanto essa minha cardíaca, por causa da organização biológica do nosso sarcômero. Aqui a localização a gente já falou, esquelético vai mover o nosso esqueleto, ou seja, está próximo aos ossos. Cardíaco, coração, liso, vísceras, ou seja, órgãos internos. Você pode encontrar também nos olhos, para contração e dilatação pupilar. E pode encontrar também músculos eretores do pelo, já que o nosso pelo, nosso arrepio, a gente também não vai ali estar controlando. Vamos ver o que mais. Aqui apresenta ou não, né? Estriações, apresenta estriações, não apresenta. Sobre as membranas, a gente tem algumas diferenças, não é tão importante assim, mas a gente tem no músculo esquelético. A gente vai ter as tradicionais, que a gente já viu, epimísio, perimísio e endomísio. Já no nosso cardíaco, a gente tem endomísio, a gente vai ter subendocárdico e subpericárdico, que isso, na verdade, é um assunto mais de isto 2, então eu não vou focar aqui, mas são camadas de conjuntivo. E no nosso músculo liso, a gente vai ter endomísio, vainas, ou seja, são como se fossem... Como é que eu explico? São películas de proteção também. E fascículos, que é a organização em vários grupos. Aqui vou ter fibras que vão ser compostas por células musculares esqueléticas individuais, ou seja, eu vou ter alinhamento, na verdade, na horizontal de várias células musculares, e aí quando eu alinho todas essas horizontalmente, eu tenho a minha fibra. Aqui, a minha fibra ela já tem uma disposição ramificada, porque ela chega e ela faz assim, ela se divide para se conectar com duas. E essa daqui também, uma se conecta com uma. É isso que eu quero dizer. Uma se conecta com uma conecta com uma. E aqui no meu cardíaco é a única que vai ter a ramificação que a gente falou. Os núcleos da minha esquelética vão ser muitos e periféricos. Aqui vocês podem ver um na periferia, um na periferia. Aqui, na minha célula cardíaca, eles podem ser uni ou binuclear e vão ser mais centrais. Eles não vão estar periféricos como o músculo esquelético. E o meu músculo liso vai ser principalmente um núcleo único, ou seja, não tem células com mais de um núcleo, e ele vai ser central. Características principais, especiais, na verdade, né? A gente vai ter os túbulos T aqui no meu músculo esquelético, que é aquela estrutura que eu mostrei a minha invaginação gigante da membrana. É muito marcante para o esquelético. E o retículo endoplasmático liso, muito bem desenvolvido, que a gente vai chamar de retículo sarcoplasmático. No músculo cardíaco, o que mais se destaca, não é que os outros não tenham, entendeu? Mas aqui, esses aqui são características especiais. Vai ser a presença de disco intercalar, que é isso daqui que eu falei, que vai permitir ali a passagem do nosso cálcio. E aqui no liso a gente vai ter corpos densos, a gente vai ter cavéolas, que é aquela invaginação de membrana também fruto da minha pinocitose. Lembra que a gente tem a proteína aqui caveolina. E vesículas citoplasmáticas, que nada mais são justamente também processo de pinocitose. Aqui, só para lembrar um pouquinho aqui, for aumentar um pouquinho mais a minha questão de lâmina, nessa primeira aqui, vocês podem visualizar que você tem primeiro, de cara eu já digo que isso daqui é cardíaco. Por quê? Porque eu tenho muito espaço, eu tenho muita matriz extracelular. Olha a quantidade de região branca que eu tenho aqui, tudo branco. Tudo branco, eu não tenho um músculo muito concentrado. Essas duas primeiras são o mesmo músculo. Isso daqui vai ser músculo estriado cardíaco. Vocês podem ver, inclusive, vasos aqui que eu falei, vasos sanguíneos, porque a gente tem a presença de hemácias aqui pelo meio. Já nessa minha aqui segunda imagem, vocês veem que você tem uma concentração muito maior. Ou seja, eu não tenho tanto espaço intercelular. Olha aqui, ó, bem juntinho. Os meus fascículos, está tudo grudadinho no outro. E eu tenho núcleos que eu consigo visualizar que estão periféricos.
Então, se eu tenho células muito próximas, eu tenho pouca matriz extracelular e eu tenho núcleos periféricos, eu estou falando de musculatura estriada esquelética. Como vocês podem ver, núcleos multinucleados, porque eu tenho vários núcleos aqui concentrados. Aqui não dá para visualizar o núcleo, mas eu defini pelo espaço intercelular. Já nesse último aqui, vocês podem ver de cara que ele não tem estriações. Então, se ele não tem estriações, ele não tem como ser músculo estriado. Isso daqui vai ser um músculo liso. E esse nosso músculo liso, eu percebo que não tem quase nenhuma matriz extracelular também. Eu tenho um risquinho branco aqui só, tem um risquinho branco aqui só, aqui, mas é bem pequeno, não se compara a esse primeiro. E ele é bem lisinho. Então, esse daqui é o nosso músculo liso. Aqui mostrando um pouquinho mais a diferença entre liso e estriado. Esses dois vocês podem ver, você tem células que vão ser com o núcleo periférico, claramente periférico, e com muita estria. Então, essas duas aqui da direita vão ser músculo estriado esquelético. Já esse meu primeiro, músculo liso. Porque vocês podem ver que você tem uma imagem, principalmente essa central aqui, que ela é bem uniforme, ela é bem característica de músculo liso mesmo. Aqui para terminar o nosso músculo cardíaco. E eu já vejo de cara pela quantidade de matriz extracelular bem mais marcante que eu tenho aqui. Eu tenho células que estão ali, ó, se dividindo. Eu tenho, olha, binucleado, uninucleado, núcleos redondinhos e centrais. Eu tenho essa minha célula daqui, ó, se dividindo para duas outras células. Ou seja, são células ramificadas. Aqui do lado a mesma coisa e também presença de hemácias aqui no meio, nesse meu espaço intercelular. Núcleos redondinhos e núcleos centrais. Então é isso, gente. Ficamos aí para uma próxima aula. Muito obrigada.